Antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo de abrirmos os lábios em oração, eu te convido a silenciar a alma e ouvir. Ouvir o que o céu quer sussurrar ao seu coração neste momento. Há histórias que não são apenas narrativas, mas espelhos. E hoje, vamos mergulhar em uma das mais profundas imagens de graça que Jesus nos revelou, a parábola do filho pródigo. Esta não é apenas a história de um jovem rebelde que se afasta de casa. É a história de todos nós. A Bíblia, em Lucas, nos convida a olhar para dentro e ver nossas próprias jornadas, erros, orgulhos e retornos. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo se levanta e, sem cerimônia, pede sua herança. Isso não era apenas um pedido por bens, era como declarar que o pai já não era necessário. Ele queria os presentes, mas não a presença. E ainda assim, o pai cede, não com raiva, mas com amor. Porque o verdadeiro amor nunca prende, apenas convida. O filho parte, vai longe, muito longe. Busca liberdade, diversão, prazer. No começo, tudo parece festa, mas a festa sem propósito sempre acaba, e o vazio chega cedo ou tarde. Se você já sentiu esse vazio mesmo rodeado de gente, escreva nos comentários. Eu sei como é. Vamos compartilhar e nos fortalecer juntos. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto. A liberdade que parecia tão doce, agora se transforma em prisão silenciosa. O dinheiro se vai, os amigos somem. A euforia se dissolve como névoa ao nascer do sol. O filho pródigo se vê sozinho, faminto, sujo, sem propósito. Para sobreviver, aceita o trabalho mais humilhante que um judeu poderia imaginar: alimentar porcos, animais considerados impuros. Ele, um filho de família, agora desejava comer a comida que dava aos porcos. É nesse ponto de completa queda, nesse fundo do poço, que algo começa a mudar. O texto diz, caindo em si. Essa pequena frase carrega um milagre, porque é ali, entre o cheiro dos porcos e o gosto da vergonha, que ele se lembra, não da riqueza, mas da bondade do Pai. Ele se recorda que até os servos tinham pão. E ele? Morria de fome. E ali nasce o arrependimento verdadeiro. Ele decide voltar, não como herdeiro, mas como servo. Ele ensaia as palavras com medo e humildade. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantos de nós já estivemos nesse lugar, onde a vergonha grita tão alto que nos sentimos indignos até de orar? Mas mesmo nesse estado, o Espírito Santo sussurra, volta, ainda há um lugar para você. Se você já sentiu vontade de voltar, mas não sabia se seria aceito, escreva, estou voltando, Senhor. Sua jornada de retorno começa agora. Agora imagine a cena. O filho, sujo da lama do orgulho e da dor, caminhando passo após passo em direção à casa que um dia abandonou. A cada passo a culpa pesa. Ele repete mentalmente seu pedido de perdão. Mas algo extraordinário acontece. A Bíblia diz, quando ainda estava longe, seu pai o viu. Que frase poderosa! Isso significa que o pai estava olhando todos os dias, observando o horizonte com os olhos cheios de esperança e o coração transbordando amor. E quando o viu, ele não esperou o filho chegar. Ele correu. Em uma cultura em que pais não corriam, aquele homem que representa o nosso Deus corre, quebra o protocolo, ignora a vergonha e se lança nos braços do filho perdido. Ele não pergunta onde esteve, não exige explicações, não acusa. Ele abraça, ele beija, ele ama. O filho tenta confessar, tenta se humilhar, mas o pai interrompe com graça. Rápido, tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. Preparem a festa, porque o meu filho voltou. Isso é o Evangelho. Um amor que nos corre ao encontro,
mesmo quando estamos cobertos de fracassos. Um perdão que não espera justificativas, mas que celebra o retorno. Se essa imagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Obrigado, Pai, por correr até mim. Vamos declarar juntos a graça que nos alcança. A casa enche-se de alegria. A música começa. O cheiro da comida se espalha pelo ar. E o filho, aquele que havia se perdido, é agora restaurado. Ele não precisa provar nada. O pai não exige esforço, não coloca condição. Ele simplesmente celebra. Mas talvez o mais impactante seja perceber que tudo isso aconteceu enquanto o filho ainda carregava as marcas do pecado. Ele não chegou limpo, ele chegou cansado, ferido, arrependido. E foi exatamente assim que o pai o recebeu. Isso nos lembra de algo que esquecemos com facilidade. Deus não espera que você se conserte para então te amar. Ele te ama para te restaurar. O anel no dedo simboliza a identidade. A túnica, dignidade. As sandálias, pertencimento. Tudo aquilo que o mundo tentou roubar, o Pai devolve em amor. A voz de Jesus ecoa nessa parábola com uma ternura celestial. Você ainda é meu filho, mesmo que tenha ido longe, mesmo que tenha se perdido, mesmo que tenha feito escolhas ruins. E isso não é apenas sobre um personagem bíblico, é sobre você, é sobre mim, é sobre todos que já erraram e acreditaram por um momento que não havia mais volta. Se você sente que Deus ainda te chama de filho, mesmo com suas falhas, comente agora: eu sou filho amado, e declare essa verdade sobre sua vida. Mas a história do filho pródigo não é apenas sobre aquele que se foi. É também sobre os que ficam e se esquecem do amor do pai. O filho mais velho, aquele que permaneceu na casa, ouve a música, sente o cheiro do banquete e fica indignado. Ele se recusa a entrar e quando o pai vem até ele amorosamente para chamá-lo, ele explode. Eu estive aqui o tempo todo, obedeci, trabalhei, fui fiel e nunca me deste sequer um cabrito para festejar com meus amigos. Seu coração estava amargurado. Ele não entendia a graça. Ele acreditava que o amor do pai precisava ser merecido. Quantos de nós também nos perdemos dentro da própria casa de Deus? Cumprindo regras, frequentando cultos, mas com o coração distante, endurecido. Esquecemos que o pai não ama por performance. Ele ama por quem somos. O pai responde com ternura: meu filho, tudo o que tenho é teu. Ele não diminui o erro do irmão mais novo, mas celebra a sua volta, porque o amor de Deus é assim, generoso, radical, escandaloso até. Ele alcança o que está longe e cura o que está perto. A casa é grande o suficiente para restaurar o quebrado e curar o ferido de alma. Se você já esteve perto de Deus, mas sentiu que o coração esfriou, escreva nos comentários: Senhor, aquece novamente o meu coração. Ainda há tempo de recomeçar. Que precisamos refletir. Tanto o filho que foi embora quanto o que ficou estavam distantes do coração do pai. Um fugiu para longe, o outro permaneceu perto, mas com a alma ressentida. Isso nos ensina que a verdadeira proximidade com Deus não está apenas na presença física ou na prática religiosa, mas na comunhão viva do coração. Você pode estar frequentando a igreja, orando, servindo, e ainda assim estar perdido em sentimentos como ciúme, comparação, dureza, orgulho. A parábola nos mostra que todos nós, em algum momento, precisamos retornar, seja de um país distante ou de uma zona de frieza emocional. O Pai nos chama de volta não apenas para casa, mas para o coração dele. Ele quer filhos, não servos com mentalidade de desempenho. Ele quer proximidade verdadeira, intimidade restaurada, alegria no relacionamento. Ele nos chama pelo nome. E mais, ele corre para nos encontrar onde quer que estejamos. Se estamos na lama, ele corre. Se estamos atrás do muro da mágoa, ele também vem, porque esse é o Deus que não desiste, não recua,
não ignora. Ele ama. E amar para Deus é ir ao encontro. Se você sente que Deus está te chamando para mais perto, escreva nos comentários: "Eis-me aqui, Pai." Ele está te esperando com os braços abertos. E quando olhamos para esta história com os olhos da fé, percebemos que ela não é apenas sobre o passado de alguém. Ela é um retrato da realidade espiritual que muitos vivem agora, neste exato momento. Quantas vezes nos afastamos de Deus sem perceber, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, em silêncio. Começamos confiando mais nas nossas decisões do que na direção divina. Permitimos que a rotina sufoque a comunhão. Aceitamos distrações como substitutos da presença de Deus. E aos poucos, mesmo estando perto, nos tornamos distantes. Mas a boa notícia, a melhor de todas, é que Deus não desiste de nós. Em Lamentações 3, a Bíblia declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ou seja, hoje há uma nova porção de graça te esperando. O ontem pode ter sido marcado por erro, culpa ou silêncio, mas o hoje é marcado por oportunidade. O céu ainda está aberto, o coração do Pai ainda pulsa por você, e Ele não está cansado de te esperar. Pelo contrário, Ele está correndo em sua direção. Se você crê que hoje é dia de recomeçar, comente agora: "As misericórdias do Senhor se renovam na minha vida." Essa é a sua hora. Volte para o coração de Deus. Agora, quero que você imagine por um instante o abraço do Pai Celestial. Não um abraço qualquer, mas aquele que acolhe todas as nossas imperfeições, dores e dúvidas. Aquele que não se importa com o quão longe você esteve, porque o amor dele é maior que qualquer distância. Essa parábola do filho pródigo não termina na volta do filho. Ela celebra a restauração do relacionamento, o reencontro com o propósito divino para nossas vidas. Quando voltamos para Deus, não estamos voltando para um Deus distante e severo, mas para um Pai que celebra, que prepara uma festa, que veste suas melhores roupas para nos receber. E mais, Ele nos restaura, nos dá nova identidade, nova dignidade. É uma restauração total que abrange o coração, a mente, a alma e o espírito. Por isso, não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você esteja, o convite permanece. Volte para mim e eu te restaurarei. Não espere o momento perfeito. Não espere estar limpo ou sem falhas. Volte como você está e permita que o amor do Pai te transforme. Se você quer experimentar essa restauração hoje, escreva nos comentários: "Pai, restaura-me agora." Vamos declarar juntos o poder do amor que transforma. À medida que nos aproximamos do final desta oração, quero que você entenda que o amor de Deus não é algo que se ganha ou perde, mas um presente imerecido, disponível a todo instante. A restauração que Ele oferece não depende das nossas forças, méritos ou arrependimentos perfeitos. Depende da graça infinita que Ele derrama sobre nós. Por isso, quando nos achegamos ao Pai, trazemos não só nossa confissão, mas também nossa confiança de que Ele é fiel para nos levantar. O Espírito Santo age em nosso interior, renovando nosso coração e fortalecendo nossa fé para que possamos andar nos caminhos do Senhor. Como diz o Salmo 51, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme." Essa transformação não é apenas para o nosso benefício, mas para que possamos ser luz no mundo, testemunhas vivas do amor que nos resgatou. E a jornada do Filho Pródigo é um lembrete eterno de que, não importa quão longe tenhamos ido, a porta do Pai está sempre aberta para o nosso retorno. Se essa verdade tocou seu coração, escreva: "Sou luz e filho amado." Vamos juntos celebrar a vida que Deus nos dá? Querido irmão, querida irmã, saiba que a jornada de volta para Deus é também uma jornada de crescimento e transformação contínua.
Nem sempre é fácil. Haverá momentos de luta, dúvidas, medos, mas lembre-se, você nunca caminha sozinho. O Pai está contigo, o Espírito Santo te guia e Jesus já venceu o mundo por você. A cada passo, Ele restaura, cura, renova. Hoje, faça essa decisão firme. Volte para casa, volte para o abraço que nunca falha. Que seu coração se alegre na certeza do perdão e na paz que só o Senhor pode dar. E lembre-se, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que esta palavra seja um escudo, um conforto, uma luz na escuridão. Que sua vida seja um testemunho vivo do amor que alcança, que cura, que celebra. E que a cada dia você se levante com o propósito de andar nos caminhos do Senhor, sabendo que você é profundamente amado, restaurado e chamado para uma vida plena. Se essa oração renovou sua fé hoje, comente: eu sou restaurado e amado. Compartilhe essa luz com todos que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto.